Fala, rapaziada, e essa informação é bombástica. Yuri Romão precisa se explicar o que está acontecendo com o Sport Clube do Recife. Será que o Sport achou petróleo na Ilha do Retiro? Será que o Sport já virou SAF e a gente não está sabendo? Pois é, irmão. O Sport vai atrás e está finalizando. Escutem bem o que eu estou falando. Finalizando a contratação do Timoé Bakayoko, ou Bakayoko, como queiram chamar. A gente já vai falar sobre o perfil do jogador, vai falar também, né, características do jogador, quem realmente já foi anunciado e deve estrear contra o Santa Cruz, dois jogadores, inclusive, a gente vai falar sobre eles também. Antes da gente começar o vídeo, like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no Esporte Clube do Recife. Rapaziada, eu ainda estou pasmo, perplexo, incrédulo com tudo que está acontecendo aí nessas últimas horas do Mercadão da Bola do Esporte. Eu estava no trabalho, saí do trabalho correndo, nem tomei banho ainda, só isso aí vale seu like, tá? Para você ver aí a dedicação. Irmão, vamos lá para a notícia, a gente vai falar sobre tudo. Eu ainda estou perplexo com o nível de contratação, a gente já vai falar sobre isso. Rapaziada, vamos lá. O GE trouxe aqui, ó, que o Sport avança pela contratação do Bakayoko, ou Bakayoko, como queiram chamar, eu chamo de Bakayoko, tá? Ex-Milan e ex-Chelsea. O jogador estava jogando lá no PAOK da Grécia. As bases já estão alinhadas para o negócio se concretizar com o volante francês. A expectativa da diretoria do Rubro-Negra, né, da gestão rubro-negra, é de que haja uma conclusão da operação até este final de semana. Nós estamos no final da quinta-feira, dia 30 de janeiro, e mais uma vez eu já ia começar o tema desse vídeo falando, né, pô, dia 30 de janeiro ainda nem um volante. Mas, irmão, se fechar com o Bakayoko, para mim, valeu demais a espera do Sport Clube do Recife. Mas beleza. Então a ideia da gestão é fechar o negócio até o final da semana, tá? Mas vamos lá. O GL trouxe o seguinte, ó. Diante da escassez de volantes no elenco, o Sport foi buscar alternativas no mercado estrangeiro. Já teve o Ribeiro, que foi do Boca Juniors, né, que é da base do Boca Juniors, que foi prontamente rejeitada a opção ali do Sport emprestar esse jogador junto ao Boca. O Sport foi atrás do Christian Rivera, que é volante, capitão do clube do Tijuana, e a gente já vai falar sobre esse nome também. E agora, aparentemente, está muito próximo de anunciar claramente aí o Bakayoko. Segundo a apuração do PAOK 24 e confirmada pelo GE, então não é uma fonte aleatória, foi realmente o GE, porra, é a Globo, né? Enfim, o Leão está negociando com o volante francês Timoé Bakayoko, atualmente no PAOK da Grécia. Ele também já jogou nos gigantes europeus Milan e Chelsea, além de ter feito toda a base na seleção de seu país. Então é um jogador que jogou pela seleção francesa, jogou no Mônaco, não trouxe aqui, mas pô, o Mônaco é um dos gigantes de Paris, né, da França no modo geral, e que jogou contra o Paris Saint-Germain do Neymar, jogou na época com o Mbappé, finalzinho ali de 2017, no qual o Mbappé acaba se transferindo, né, para o Paris. Mas ele já jogou diversas vezes Liga dos Campeões, foi semifinalista com o Chelsea, se eu não me engano. Já jogou no Milan em altíssimo nível, comprado pelo Milan na época por 40 milhões. Então, assim, de euros, tá? 40 milhões de euros é bem explícito isso aqui. Gente, a contratação do Bakayoko, se caso concretizada, claro, o físico, né? O jogador vem embaixo, é verdade. Isso a gente aborda um pouquinho mais para frente desse vídeo. Mas a gente está falando de nome, de peso. O Gonçalo Paciência, atacante português, que já chegou e já mostrou para o que veio, inclusive nesses jogos aí, foi bastante utilizado, né? Bastante útil. Já foi uma contratação muito bombástica. Era um cara que já tinha passado pelo Frankfurt, foi da seleção portuguesa, jogou junto a um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da história, Cristiano Ronaldo. Chegou e mostrou, né? Veio do Celta, já jogou em alto nível na Europa, no Porto e tudo mais.
A contratação do Bakayoko, ela ainda é maior do que a do Gonçalo Paciência. Não menosprezando o Gonçalo, claro, são funções diferentes, estilos diferentes. Mas a questão de peso. O Bakayoko já chegou a ser um dos melhores volantes do mundo na época que jogou pelo Milan e também pelo Chelsea. Um dos melhores da posição. Top 10, pelo menos. Enfim, um nível de contratação desse para o Sport Clube do Recife beira algo surreal. Nós saímos de 2024 com os volantes Felipe, Fabinho, Fábio Matheus, que com todo o respeito do mundo, mas não são, sabe, não tem uma característica de você depois esse cara que agrega numa Série A. Fábio Matheus extremamente novo, ainda tem muito para aprender, muito a desenvolver. Felipe, pelo amor de Deus. Fabinho, um cara já muito velho para a equipe do Sport. E o salto de qualidade que o Sport dá com esse trio de volantes, que poderiam fazer tanto primeiro quanto segundo volante, para um Bakayoko, para um Rivera, beira algo surreal. Vamos lá, vamos falar primeiro das características do jogador aqui, a gente já vai falar mais sobre a transferência. O último ano que ele jogou agora foi na Grécia, jogou apenas 4 jogos, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, até porque não é a característica do primeiro volante fazer isso. O Fabrício Domingues, quando jogou de primeiro volante, nas vezes que jogou, pisava mais um pouco na grande área, mas é porque essa é a característica do Domingues, como aparecer como um homem surpresa, só para vocês entenderem. O Julian Fernandes foi primeiro volante do Sport, fez gol, já deu assistência, mas não é a característica, você não vai exigir isso de um primeiro volante. O que é que você vai exigir? Que seja um cão de guarda. É isso que você espera. E o Bakayoko faz isso muito bem. Para vocês terem ideia, ele começou lá em 2013, mais ou menos ali no Rennes. Depois foi comprado pelo Mônaco em 2014 já por 8 milhões de euros. Depois ele se transfere para o Chelsea, depois de jogar 3 temporadas no Mônaco, né? Em 2017 ali, vai jogar no Chelsea no início da temporada ali de 2017 por 40 milhões de euros. Aí depois, em 2018, um ano depois, o Milan acerta o empréstimo dele por 5 milhões de euros e ele retorna no próximo ano ao Chelsea. Aí joga em bom nível, inclusive, no Chelsea. Depois é emprestado novamente ao Mônaco, que tinha pago 8 milhões de euros por ele ao Rennes, né? Joga no Mônaco em 2019. Depois aí começa um declive na carreira do jogador, porque ele não consegue se firmar muito bem nos clubes. De 2019 a 2020 vai do Mônaco para o Chelsea por empréstimo, volta do empréstimo. Depois o Chelsea empresta novamente para o Napoli, não resolve a vida dele, volta em 2021. De 2021 é emprestado para o Milan, novamente, que já tinha tido uma passagem no Milan, não consegue de novo, aí volta para o Chelsea em 2023, aí joga no Lorient e depois vai para o PAOK. Para vocês terem ideia, o jogador já movimentou 48, 50, 55, 60, 65 milhões de euros. Desde a época que foi revelado até hoje, foi um jogador que já movimentou entre transferências 65 milhões de euros. É claro que se a gente for olhar o gráfico, né, ele teve uma ascensão ali do Rennes para o Mônaco absurda, depois foi comprado pelo Chelsea num valor absurdo de 40 milhões, depois do Chelsea é emprestado para o Milan, volta para o Mônaco, vai para o Chelsea, vai para o Napoli, e aí ele não consegue se firmar. Mas assim, se a gente for olhar, e inclusive ele está jogando ali Liga Europa com o PAOK, tá? O Sport está contratando mais um jogador de Liga Europa. Mas beleza. Vamos analisar a temporada 2020 e 2021, que foi a última temporada que ele jogou a Liga Europa, na qual ele fez 7 jogos, também não fez nenhum gol e deu uma assistência. Porém, ele teve uma média de desarme absurda, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estava até olhando mais cedo, mas provavelmente eu não vou achar. Desarmes por jogo, 1.6. Numa Liga Europa, tá? A gente está falando de uma disparidade técnica absurda do Campeonato Brasileiro para uma Liga Europa. Mas beleza. Depois disso ele jogou em 2018, 2019 também, né? E teve 6 jogos apenas. A Liga Europa, todos os times que jogou não passou tanto de fase assim.
mas defendendo também teve um desarme muito grande, 3,3 por jogo. Isso em 2018 e 2019. Tá? Se a gente for ver os últimos jogos dele na Série A do campeonato italiano, ele jogou apenas 3 jogos, né? Não fez obrigatoriamente nenhum gol, mas teve 1,7 desarme por jogo. Para vocês terem ideia, Julian Fernandes tem uma média de 0,7 desarmes por jogo. Então, assim, beira o surreal. A contratação do Timoé Bakayoko beira o surreal na equipe do Sport. O Nicolas Lima, meu xará, inclusive trouxe a informação de que a negociação do Sport com o jogador entre questões salariais, assim como o GE já tinha trago, estava tudo certa. O jogador recebe uma média de 1 milhão de euros por temporada lá no PAOK. Se a gente for colocar aqui, eu vou colocar o euro tá a 6,80. Então dá 680 mil, é isso? Não, 6 milhões e 800 mil por ano. Se a gente for dividir por 13, né, porque o jogador tem um 13º, seria um salário de aproximadamente 523 mil reais. O Sport pode pagar isso por um volante? Da qualidade do Bakayoko? Aparentemente pode. Porém, o Sport fez uma proposta com um salário um pouco menor, já que o jogador não estava sendo utilizado lá no PAOK. O que foi que o Sport fez? Ofereceu 450 mil reais de salário para o Bakayoko, essa é a informação que eu tenho, e ofereceu ainda mais bônus caso metas atingidas por mês. Tá? Então, salário podendo chegar a 500 mil, a depender, né, com 50 mil reais de metas ali, do próprio Bakayoko, se vai chegar e vai resolver. O jogador gostou da proposta, sabe do projeto que o Sport tem, viu que o Sport tem Lucas Lima, que o Sport já tem um Gonçalo Paciência, que o Sport acabou de contratar uma das revelações da Argentina, que o Sport está fazendo investimentos e montando um time para permanecer na Série A, e o jogador gostou da proposta, tanto financeira quanto de projeto do clube. Agora o jogador realmente precisava ver a questão junto com o PAOK, que não vai fazer realmente esforços para manter o jogador, porque já sinalizava que queria se livrar do PAOK aí, que queria se livrar aí do jogador. Bem, então o Sport já avançou com o PAOK, já avançou com o jogador, o único entrave era a família. Ele precisava ver a questão de escolas para o filho, porque todos são franceses, precisava ver a questão da língua, então tudo isso já está sendo resolvido e o Sport está muito esperançoso de que até amanhã, ou melhor, sábado ou domingo, o jogador assine de fato aí com o Sport, chega em Recife. Eu tenho para mim que será o maior aeroesporte já visto, junto com o Diego Souza ali, coisa de outro mundo, tá? Beleza, então Timoé Bakayoko pode ser, tá assim, 90% de chances de ser o novo reforço do Sport. E o Rivera? E o Christian Rivera? Será que o Sport desistiu da contratação? Não. O Sport ainda está aguardando o Tijuana se posicionar se quer ou não vender o jogador. Até porque o jogador aparentemente está lesionado, teve uma micro lesão ali, deve estar voltando no meio do próximo mês e o Sport ainda espera contar com o Christian Rivera para a temporada. Tô ruim da garganta, galera. Foi mal. Beleza. Carlos Alberto anunciado. O Atencio já saiu no bid, tá? O Atencio já saiu no bid, já pode jogar contra o Santa Cruz. Tá falhando a voz, hein? Vamos lá. O Atencio já saiu no bid. O Carlos Alberto ainda não saiu, mas já foi anunciado como jogador do Sport Clube do Recife. Estava faltando apenas detalhes burocráticos ali com o Botafogo, que já foi resolvido. O Sport já anunciou a rescisão do Carlos Alberto com o Botafogo. Já saiu no bid e o Carlos Alberto agora, de fato, é o novo jogador do Sport Clube do Recife, jogador que vai custar aí aos cofres do Sport 15 milhões de reais por 5 anos, né, que o Sport está fechando aí com o Carlos Alberto, valor que será pago em 1 ano e 8 meses, né, ali 18 parcelas aí, bem dizer, no caso 1 ano e 6 meses. Bem, vamos lá. O Sport Clube do Recife anunciou, né, o jogador, a gente vai ver o vídeo aqui, vou até parar de falar para que a gente veja aí como foi que o Sport Clube do Recife anunciou o jogador. Vamos lá.
É o ceifador, tá? Não tem jeito. Inclusive, ele até postou esse vídeo aqui no Instagram, é, meio que pedindo, né, um incentivo ali, criando toda uma aproximação com a torcida do esporte. Vamos ver. São como os montes de Sião. Dia difícil vem, mas eles não se abalarão. Vou até mutar aqui, tá? A música do João Gomes, que é para não tomar direitos autorais aí. Mas visivelmente o Carlos Alberto tá fazendo todo aquele trabalho de aproximação ali com a torcida, né? E que, pô, o jogador já chega meio que criticado, meio sem culpa, por ter custado 15 milhões, né? Pelo Sport ter feito esse investimento de 15 milhões no Carlos Alberto. E, sinceramente, eu acho que é até errado a gente julgar, né, o garoto aí por ele realmente ser o novo jogador do Sport e ter custado tudo isso aí aos poucos do Leão. Todo o desejo de felicidade, de sucesso que eu tenho para passar para o Carlos Alberto, eu estou desejando isso para ele e para o Atêncio, tá? O Atêncio já foi regularizado no BID, já pode jogar no sábado contra a equipe do Santa Cruz, deve ganhar alguns minutos no segundo tempo, acho que não começa de titular, mas deve ganhar alguns minutos ali no segundo tempo, e o Carlos Alberto também deve ganhar algum tempinho ali, a depender de como a partida estiver contra a equipe do Santa Cruz. Inclusive, rapaziada, eu até separei para vocês aqui a possível escalação do Sport, não contra o Santa Cruz, obviamente, mas para uma temporada de 2025. E olhem o time do Sport, o salto técnico que a gente teve. Claro que ainda precisa reforçar algumas peças, principalmente a zaga, mas eu já vejo uma evolução técnica absurda desde o ano passado. Uma escalação ideal, né? Com os melhores dos melhores que a gente tem até então. Kaique França no gol, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Chico e Cariús. E aqui Rafael Thierry pode ser um ponto de interrogação, porque o Antônio Carlos pode tomar essa vaga, o Aju pode tomar essa vaga. A gente ainda precisa contratar mais 2 zagueiros, pelo menos, mas beleza. O Bakayoko Domingues, se caso fechar o Bakayoko, obviamente. Atêncio, Lucas Lima, Barleta e Paciência. Vale lembrar que ainda temos no banco ali, né? O Gustavo Maia, o Carlos Alberto. Temos algumas opções como o Romarinho. Então, o Sport tem um time muito competitivo. Se fechar com o Bakayoko, gente, pelo amor de Deus, o Sport Clube do Recife tende a dar muito trabalho nessa Série A. Quero saber a sua opinião e para você que ficou até aqui, deixe seu like, tá? Mas eu quero saber a sua opinião, o que acha de Timoé Bakayoko. Boa ou não contratação do Sport? Meu irmão, eu tô muito empolgado, tá? Tô muito empolgado. Um abraço para vocês e até mais. Fui.